É com grande satisfação que vamos apresentar o vídeo O Cristão e os Problemas Financeiros. Gratidão, contentamento, sobriedade, honestidade, diligência, espiritualidade, altruísmo, humildade de examinarmos-nos. Lembre-se, procure entender o que ocorre ao seu redor. Lembre-se, após a morte redentora de Jesus Cristo, ninguém alcançará a vida eterna por méritos e deméritos próprios, e nem por obras, nem rituais ou cerimoniais de qualquer quilate. Nada concorrerá com o sangue de Jesus Cristo, e nem tampouco usurpar dos seus direitos inalienáveis. O pastor Jesus Cristo porta a mediação de padres, pastores, bispos, anjos, santos e Maria e José. Recorra ao seu advogado, 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Você está enfrentando problemas financeiros? Faturas que você não consegue pagar? Cheques que você não pode cobrir? Necessidades que você não tem dinheiro para suprir? Vergonha, frustração, excesso de trabalho, tensão, problemas financeiros são excessivamente preocupantes e conduzem a muitos pecados: descontentamento, ingratidão, ira, desonestidade, impaciência, ansiedade e negligência das responsabilidades espirituais. A Bíblia ensina-nos como enfrentar muitas situações diferentes na vida, incluindo as dificuldades financeiras. A chave para enfrentar problemas financeiros está na atitude da pessoa. Para responder bem, precisamos permitir que a palavra de Deus opere em nosso coração e muda nosso modo de ver as coisas, atitude. Lembra-se, Tiago 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvidas e é condenado. Gratidão. Paulo insiste que sejamos gratos. Precisamos estar transbordando de gratidão. Colossenses 2:7. Dê em graças em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18. Não devemos nos queixar e sentir pena dos nossos mesmos, mas antes devemos considerar cuidadosamente todas as razões que temos para sermos agradecidos e louvar a Deus por suas bênçãos a nós. Os israelitas no deserto estavam se queixando constantemente, mas tinham se esquecido de grande libertação que Deus lhes tinha dado. Havia apenas um pouco tempo. Temos que atentar para o que o Senhor nos tem dado e não para as coisas que não temos contentamento. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. A presença de Deus como seu povo deveria dar tanta alegria e segurança que poderíamos facilmente nos contentar com qualquer perdão de vida. Paulo estava contente na fome ou na abundância. Filipenses 4:10-13. Por outro lado, as Escrituras estão repletas de advertências contra a ganância e a avareza. Veja Lucas 12:15, por exemplo. Porque qualquer razão nunca parecemos reconhecer o desejo desordenado por coisas em nossas próprias vidas. Pensamos que todas as coisas que queremos são necessidades e que a dívida que acumulamos ao buscar adquiri-las é perfeitamente aceitável. Poderia ser que poucos de nós admitem a ganância em nossas vidas, porque nós chegamos e deixamos de perceber o verdadeiro estado de nosso coração. Paulo exortou, por isso, tendo que comer, com que vestimos, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6:8. Estamos satisfeitos somente com isto, sobriedade. Muitos textos nos exortam a sermos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6-8:1. Pedro 1:13, 4:7, 5:8. As pessoas sóbrias encaram fatos e não deixam seus desejos colorirem a sua percepção da realidade. Muitas pessoas tratam das finanças
num mundo de sonhos, sempre imaginando que tudo dará certo magicamente. Mas fugir de um problema ou negá-lo não ajuda e não está de acordo com o caráter de Cristo. Temos que reconhecer nossa situação atual, não importa quão triste seja, e se homens de coragem. 1 Coríntios 16:13. Ignorar os problemas não extingue lutas financeiras, não desvanecem sem mais nada, mas precisam ser resolvidas por disciplina séria e perseverante. Honestidade. Honestidade é a parte do caráter cristão. 2 Coríntios 8:21, Tito 2:5. Pessoas honestas aceitam suas limitações financeiras e não tentam ser uma coisa que não são, vivendo no estilo de vida que suas condições não permitem. Pessoas honestas admitem que há muitas coisas que outras em torno delas têm ou podem fazer, que elas não podem, porque não têm dinheiro suficiente para isso. E pessoas honestas não fazem dívidas que não têm capacidade para pagar. Veja Romanos 13:8. Diligência. Algumas vezes, porém, nem sempre, os problemas financeiros resultam de preguiça, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar sua pobreza. E o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Provérbios 6:10-11. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Eclesiastes 10:18. Problemas financeiros devem ser esperados quando nós minamos com descanso e sossego e não trabalhamos esforçadamente. O homem deve sustentar sua família. 1 Timóteo 5:8. Mesmo que isso possa envolver trabalho difícil ou empregos desagradáveis, ou mesmo se o trabalho disponível é relativamente mal pago. Espiritualidade. Precisamos manter o nosso foco principal em Cristo, não em coisas materiais. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:24-33. Nossas posses, nossa exposição, nosso sucesso nesta vida são materiais, insignificantes para o verdadeiro cristão. Ele se vê como meramente passando através desta vida como um peregrino e, portanto, relativamente desinteressado nas suas condições. Ele nunca faz da prosperidade material uma meta séria. Veja Lucas 9:57-58. O homem espiritual percebe que seu dinheiro e sua posição financeira não são as coisas importantes da vida. Altruísmo. O servo do Senhor está sempre buscando dar, em vez de gastar consigo mesmo. Ele vê o dinheiro que ganha trabalhando como uma bênção que ele pode aplicar servindo aos outros. Porque furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios 4:28. Discípulos verdadeiros veem a prosperidade material não tanto como algo para si mesmo, mas como algo útil para servir outros. 2 Coríntios 9:8-11. Enquanto o cristão foi egoísta, ele sempre sentirá frustrações ao lidar com os assuntos financeiros. Humildade. A humildade para admitir enganos e buscar corrigimos-los é a básica. Muitos de nós temos tido atitudes impróprias e não temos administrado bem o nosso dinheiro. Nunca mudaremos até que admitamos que tem estado errados. Precisamos também ter humildade de examinarmos-nos à luz da palavra de Deus e fazer as coisas que aprendemos. Tiago 1:21-24.
esta seria uma boa hora para parar de ler este artigo e ver as 4 atitudes que precisamos ter e tentar honestamente avaliarmos e resolver mudar a nossa atitude nas áreas necessárias, como Deus nos vê em cada uma destas atitudes, mudanças específicas. As coisas específicas que precisamos fazer ao lidar com os problemas financeiros depende de nossa mudança e adoção das atitudes mencionadas acima, sem perspectivas corretas. Os passos seguintes terão poucas validades. 1. Avalie honestamente a sua situação. Encare os fatos. Talvez ajudasse a pegar uma folha de papel e lançar todas as suas dívidas e anotar os valores de todas. Então lança sua renda, as suas despesas mensais. Qual é exatamente a sua situação financeira? 2. Comece a pagar suas dívidas. Não deve nada a ninguém. Não devem nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Romanos 13:8. Calcule quanto dinheiro por mês é necessário para pagar todos os juros e também comece a pagar o principal, o valor original do empréstimo, antes do acréscimo de juros. Suas prestações e obrigações mensais forem mais do que tem disponível no orçamento da família, há 3 coisas que poderia fazer de modo a ter dinheiro para pagar as dívidas. A. Gastar menos quando for necessário. As despesas podem ser reduzidas às mínimas necessidades de comida e lugar para viver. Veja 1 Timóteo 6:10. D. Ganhar mais, às vezes oportunidades para trabalhar mais horas, ter um segundo emprego, ou encorajar os filhos, adolescentes ou adultos que estejam vivendo no lar a trabalharem. C. Vender coisas. Os cristãos primitivos vendiam casas e terras para aliviar as necessidades de seus irmãos. Atos 4:32-37. Certamente não é irracional esperar que um discípulo de Cristo vendesse coisas para poder pagar o que deve. 3. Viva dentro dos limites de seu orçamento. A Bíblia adverte sobre a loucura de fazer dívidas. O rico domina sobre o pobre, que toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22:7. A escravidão aos credores é muito penosa, e melhor esperar pacientemente e comprar somente aquelas coisas que se pode pagar. Comece a aplicar sua renda no sentido de metas espirituais. Temos que chegar a ver tudo que temos como pertencendo ao Senhor e começar a usar nossos recursos para servi-lo. O Novo Testamento exorta-nos a dar generosamente e abundantemente. 2 Coríntios 8:9. Conquanto seja verdade que não estamos mais obrigados ao dízimos, não devemos usar isso como uma desculpa para sovinice. Não devemos permitir que nossa oferta seja diminuída pela avareza. 2 Coríntios 9:5. Conclusão. Em todas as áreas da vida, a palavra do Senhor nos fornece a orientação perfeita. Da mesma maneira, no campo financeiro, devemos dar ouvidos à sabedoria de Deus revelada na Bíblia. Quando obedecemos aos mandamentos do Senhor, recebemos tanto a promessa da vida presente como da vida futura. 1 Timóteo 4:8. Que sigamos estas instruções. Amém. Acesse nossa rádio Falando a Verdade, Cristo Único Pastor e Mediador.com, e inscreva-se no nosso canal Achilles Alves e compartilhe com seus amigos.